aqui, ó. Tô vendo dele. Vamos começar. Beleza pura, pura beleza. E aí, Carolina? Tudo bem? Tudo... Quanto tempo, né? Que a Verdade. gente não se fala. Ah, Muitos anos já. mudei pro já, né? Você tá na Praia Grande de vez em quando, eu vou pra Praia Grande. É verdade, é verdade. Tô aqui, Jó. A gente tá É, vendo, ó. Tô vendo ela. Pode você ver. tá Você vendo. quer... Louca. João, tô com saudade de você, me veja. Ah, Também. bom. Depois você vai falar com ela, tá bom? Depois eu vou querer falar com você. Vamos lá. Ô, É Cá, isso aí. vai Diga. falar sobre autismo e deficiência em crianças, né? E eu vou fazer Isso uma mesmo. pergunta para você. Assim, vamos começar perguntando sobre a sua história e depois chegada do João e a história toda do João. Explica para Uhum. o pessoal como que teve uma mudança na sua vida. Tudo que pode falar. E pode falar que você tem voz. É isso aí, né, João? Vamos falar? Então, eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, me formei em Direito no Mackenzie, né? E eu trabalhava como advogada e eu fiquei grávida, não foi planejado, né, o João. E aí eu tive umas intercorrências na gravidez, eu tive alguns sangramentos, o João nasceu prematuro, né? Ele nasceu de 34 semanas, nasceu super bem, quase 3 quilos e tal, mas ele nasceu prematuro, de 8 meses, né? Ficou na UTI um pouco, e daí pra cá minha vida mudou bastante, né? Eu não sei se você quer que conte como eu descobri o autismo, o que você quer. Você quer fazer alguma. Tem a dúvida, eu vou passar as dúvidas que todo mundo tem, né? Então, porque assim, a criança. Dificilmente você vai descobrir antes de um ano, dois, se a criança é autista, né? Tem gente que já faz. Hoje em dia, o pessoal já faz uns testes para saber se a criança, né, tem alguma diferença e tal, mas o autismo é complicado porque o que acontece? A gente acha que a criança não tem nada, e aí, de repente, uma criança normal, né, com o desenvolvimento de lá pelo 1 ano e meio, 2, começa a falar, assim, no meu caso, né, do João, e a maioria também, começa a falar as primeiras palavrinhas e depois para, né, retroage. E geralmente a gente descobre por quê. Eu coloquei ele na escola, né? E aí você vê a diferença dele para as outras crianças, as crianças neurotípicas que a gente chama, né? Digamos, o pessoal fala que não se fala normal, né? Porque pode ser ofensivo, então a gente fala neurotípica, né? Então, o desenvolvimento neurotípica que a gente chama. O desenvolvimento da criança, ele tem a diferença das crianças neurotípicas, é gritante, assim, né? Você chama a criança, ela não escuta, ela não fala, ela não interage com outras crianças, ela tem, faz muita, não é birra, né? A gente acha que é birra, que a criança é birrenta, mas na realidade não é, porque o autismo, assim, ele tem, a criança autista, ela tem uma hipersensibilidade, né? A gente chama de questão sensorial, porque o autismo é assim, são várias questões. Tem problema na comunicação, atraso na fala, né? A criança fala ou não, tem autista que infelizmente não fala. O comportamento, criança birrenta, não se comporta da maneira adequada que uma criança típica se comportaria, né? E a questão sensorial, às vezes a criança tem problema de ouvir um barulho muito alto, né? O ouvido é sensível. O João até hoje, inclusive, ele usa, para ir para a escola, ele usa o protetor auricular, né? Que não aguenta muito barulho. E não é questão sensorial só de ouvido, questão de paladar. Tem muita criança que não come determinadas coisas, pisar descalço na areia, são várias questões, assim, né? Já começo difícil, né, Cá? E assim, o diagnóstico, sim.
João falasse assim, eu não quero, não quero, o que você faria? Falava para ele naquela hora? Ele fala, não quero, Então, quero outra. mas ele nem falava, né? Assim, quando ele era pequeno. Né? Ele faz um movimento, né? Ou não? Irra, assim, ele se jogava muito no chão, batia a cabeça, gritava, chorava muito e a gente não sabia o que era, achava que era birra, né? E é muito difícil, porque a gente até sofre preconceito, porque tá em ambiente público, a criança faz isso, tem aqueles olhares, sabe? A pessoa acha que a gente não dá educação, tem muito isso, né? Acha que a gente não dá educação para os filhos e tal. É complicado. É bastante complicado. Só que a questão é assim, até você chegar no diagnóstico, que pode ser complicado, dependendo da onde a questão, por exemplo, você está num sertão lá, não tem nem médico, não tem psicólogo para você conseguir um diagnóstico, né? E é complicado. Lembra quando eu cheguei, eu perguntei assim, nossa, eu não eu fui convidada, né, para ir um mês na ONG, né? Aí eu não Isso. sabia nada. Aí eu falei assim, nossa, essa onda de autismo, eu nunca vi tanto na minha vida, né? Eu perguntava para ele, muita gente pergunta, eu também nunca vi tantos, né? Como que surgiu um montão, né? As pessoas sabem. Então, assim, tem gente que fala que o autismo sempre existiu e as crianças eram escondidas, né? Não frequentava escola ou ia para o hospício, coisas assim, né? Os pais escondiam, mas tem gente que fala que o diagnóstico ele é crescente, né? Lá nos Estados Unidos que eles costumam fazer essas pesquisas e falam que daqui a pouco metade das crianças, assim, eu não sei se é, mas uma porcentagem muito grande, eu não sei se é uma em cada 6 ou 10 crianças vão receber o diagnóstico de autismo, né? Então, tem essa questão de falar se a criança, se existiam poucos ou se eles eram escondidos. Eu acho que tem mais agora, né? Porque você lembra quantos que tinham lá, né? E sim, agora os diagnósticos estão aumentando mais ainda, né? Que você falava assim para mim, acho que você que falou para mim que eu não sei se é mais em meninas do que meninos, ou estou trocando. Sim, lá na ONG, eu acho que 80% é menino. Era de menino, mas é mesmo, é menino. Tanto que o símbolo azul, né, a cor do autismo é azul, porque lá a gente fez um cálculo uma vez lá, né? Era 85% de meninos. 85. Mais ou menos. Mas a grande maioria é menino. É menino. E tinha adultos também, né, Cá? Tinha uns adultos também, né? Que eu vi lá, não sei se tinha mais, né? Que depois eu saí. Tinha bastante. Adultos também. Tem, e assim, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas tardiamente com autismo, né? Por exemplo, tem um filho autista, depois você descobre que o pai era, ou o avô era, num grau mais, a gente fala leve, no nível. Porque assim, antigamente se falava em grau, hoje se fala em nível de suporte, né? Tinham várias denominações, as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Denominação, o CID mudou, agora é um CID 11, mas tem muito adulto com autismo. E eles decoram tudo, né? Começam. Eu lembro que eu fazia barra de axis lá e o João decorou tudo sem eu ensinar para ele. Ele me viu fazendo criança e ele, vai fazer então as barras de axis, João. Lembra que ele ia até fazer o curso, né? Eles decoram muito, né? Decoram. Eles têm memória... Alguns têm memória fotográfica, alguns têm superdotação, né? Mas a memória deles realmente é fantástica. É bem melhor do que a nossa. A nossa, a gente decora isso daqui, a gente não consegue. Eles
né, Não. Cid? Então, assim, O João, por exemplo, ele decorou assim, eu não sei como. Ele sabe todos os números em inglês, qualquer número, se eu perguntar 5.000, 10.000, ele sabe. Como ele decorou isso, eu não sei nem te dizer. eu não sei. Nem você deve saber, né? E ele sabe. Nem ele sabe, nem ele, né, João? É, tá vendo? Ô, cara, vou fazer outra pergunta aqui. Eu fui fazendo assim, que as meninas falaram. O que as mães de primeira viagem, se tiverem filhos autistas ou especiais, o que elas devem fazer, né? Olha, assim, é bem complicado, porque quando a gente recebe o diagnóstico, é muito desesperador, porque é uma coisa que a gente não estava esperando, não é uma coisa que a gente sabia já que ia acontecer, não dá para ver no ultrassom, é um susto, assim, e a gente vive meio a fase do luto, de não querer acreditar, né, de não saber o que vai acontecer no futuro, porque a gente não sabe, né? A criança pode não falar nunca, né? Pode ter crises, pode ficar agressivo, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu acho assim que a gente tem sempre que buscar o melhor para eles, né? E não se culpar, de forma porque a gente não tem culpa de nada, e não se culpar se não conseguir o melhor tratamento, se não conseguir, né, fazer as terapias e tudo, mas sempre buscar o melhor para os nossos filhos, né? Lutar pelos direitos deles, né? Inclusive na escola. Desenvolvimento, né? Cresce o desenvolvimento. O João era uma coisa, agora é outra, né? Sim, sim. Sim, ele não falava. O João começou a falar com uns 7 anos, por aí. E a gente não sabe, né, se vai conseguir falar, não. Hoje ele fala bastante, né, João? Sempre ter esperança, né? De que vai melhorar, né? Mas, assim, a questão é assim, hoje em dia a sociedade, ela culpa muita gente. Ah, você não fez o tratamento que devia fazer. Ah, a gente não tem que se culpar, a gente tem que dar o melhor para os nossos filhos. Nem sempre é a terapia mais cara, né? Mas sempre lutando pelos direitos de levar, incluir, não ter. Infelizmente, tem pessoas que têm vergonha, isso aí atrapalha, e que não aceitam o diagnóstico, acho que isso aí que atrapalha bastante, né? Mas sempre buscar o melhor, lutar pelos direitos, se achar que não está boa a escola, muda de escola, levar em restaurante, em parquinho, não ter vergonha, porque eles têm os direitos deles garantidos, né? Eu sei que às vezes é difícil, você leva a sua criança e ela faz uma birra, mas a gente tem que levar porque eles acostumam, né? Porque se a gente deixar eles dentro de casa, é pior. Você colocou no prezinho ele ou não? Coloquei, ele entrou na escola com 2 aninhos. E aí ele entra, como que ele se lidar com aquelas crianças? Então, como lidar? Na realidade, a gente que é mãe, a coordenadora, a professora sempre vai chamar, falar, olha, leva o seu filho no... Assim, eu já desconfiava antes de botar na escola, né? A gente que é mãe tem sexto sentido. Mas aí na escola o pessoal vai chamar, olha, vê se faz um exame, vê se ele não é surdo, descartar outras hipóteses, né? Mas hoje em dia o pessoal já está mais acostumado com o diagnóstico, mas na época dele, né, isso faz o quê? Ele fez 15 anos semana passada, faz 13 anos que ele recebeu o diagnóstico, né? Então era um pouco mais complicado, mas hoje em dia as coordenadoras, as professoras já sabem como lidar, mandam um relatório, pede para encaminhar a criança no neurologista, né? É assim mais ou menos que funciona. Adolescente. Como é que tá com adolescente? É muito complicado, porque os hormônios, tem a questão hormonal, e assim, eu nunca pensei que o João fosse ficar tão bravo, né, João? Mas ele ficou bravo na adolescência, mal criado, respondeu como qualquer adolescente. Bem difícil de lidar. Namoradas. Oi? Namoradas, que ele falava que tinha. Sim, ele já teve uma namoradinha na escola, né, João? Era uma menina autista também.
Eles viviam entre tapas e beijos. E ele falava assim, mamãe, é minha namorada, ou ele se escondia? Na Ficava meio... realidade, assim, como que foi, né, Vó? A menina se beijaram uma vez, aí depois ela ficou querendo... Não era namorada, né? Mas trocaram umas bitocas lá na escola. Só que aí não podia, né? Ficar se beijando na escola, né? Então eu fui chamada na escola. Porque tava beijando. Não fiquei brava. Mas não pode, né? Ficar beijando assim, na sala de aula, né, João? O Cá, também tem uma outra pergunta, assim, as mamães que têm seus filhos especiais, como a advogada que você elas têm quais direitos? Por exemplo, eu tenho um filho autista ou filho especial, quais direitos eu tenho que procurar? Então, a gente tem os direitos em todas as áreas, né? Na educação, na saúde, prioridade, transporte gratuito, tem muita coisa. Tem até algumas mães no âmbito previdenciário, dependendo da renda, como que é a situação familiar, famílias mais vulneráveis socioeconomicamente têm direito a um benefício, né? O benefício da prestação continuada, começa por aí. Porque o autista ele é considerado pessoa com deficiência para todos os fins, né? Para os fins legais. Então, ele tem... Também, não ou não? Oi? Acompanhante... Por exemplo, se ele vai pegar um ônibus, ele pode ir com a mãe acompanhante e não pagar nada. Pode. O acompanhante também, ou no transporte público, ele tem direito à gratuidade no transporte. Por exemplo, aqui na Praia Grande, e também no intermunicipal, interestadual, dependendo da situação, ele pode ter gratuidade. E ele tem direito a viajar de avião ou não? Tem desconto. Tem desconto, né? Isso depende da companhia aérea, depende de vários fatores, mas tem sim. Às vezes, o autista tem desconto e o acompanhante não paga. Depende da situação, mas tem desconto também. Tem desconto em show, essas coisas, entradas, né? Às vezes não paga, às vezes o acompanhante tem desconto, que nem tá tendo show aqui na Praia Grande. Tem uma área específica para as pessoas com deficiência, né? E eles não pagam e o acompanhante paga meia. E tem uma área especial para eles, né? Então tem isso, tem várias, por exemplo, tem no direito, estou falando nos direitos, né? Vou falar da área da educação, o João ele tem uma professora só para ele, né? Uma professora auxiliar. Ele estuda numa escola regular e tem uma professora só para ele, para acompanhar, para adaptar as atividades para ele. Mas, assim, infelizmente, essas coisas a gente só consegue entrando na justiça. Mas tem vários direitos, várias coisas. Uma professora só para, né? Infelizmente, muita gente desconhece, não vai atrás, né? E muitos autistas não querem ter essa professora, sabe? Dependendo do nível de autismo, eles não querem ter uma professora do lado e tal, mas isso aí é um direito. Tem um livro, por exemplo, um livro que fala tudo disso, dos seus direitos, um manual. Existe para aprender? Eu acho que tem uma cartilha, se eu não me engano, é gratuita, que é da Defensoria Pública. Depois eu posso até ver, te passo o link para você disponibilizar. Mas tem, sim. E muitas páginas, hoje em dia nas redes sociais, muita gente tem várias páginas. Tem uma página que chama Autismo Legal, que fala sobre isso. Acho que é uma mãe de autista que também é advogada, que fala sobre isso. Então, muita gente na rede social compartilha os direitos, né? Mas tem uma cartilha que depois eu vejo se eu consigo para você, da Defensoria Pública, que fala sobre o direito dos autistas. Porque muita mãe não sabe, né? É autista e eu só tenho aquele salário, mas ela não vê outras coisas que tem, né? De direito, né? O governo não vai ter direito. Você tem que ir atrás. Cartão de estacionamento. Lá em São Paulo, agora aqui não tem, né? Mas em São Paulo, quando a gente morava lá, a gente era isento do rodízio. Desconto em carro tem ou não?
para Oi? você? Tem desconto em carro, como qualquer pessoa tem. Desconto no IPV, isenção de IPVA, tem. Rodízio lá em São Paulo, né? A gente não tinha, a placa não fazia parte do rodízio por causa, né? Porque ele é autista. Para levar para terapia, essas coisas, então é isento do rodízio municipal também. Porque tem muita gente que não sabe de direito, né? Às vezes ela só sabe aquilo, mas não sabe os outros, né? Que tem uma. Não sabe. Infelizmente, não sabe. É igual minha mãe descobriu, por exemplo, quando ela teve o câncer lá, quando eu tinha uns 12 anos de idade, aí ela descobriu um manual de quem tem câncer, tem um monte de coisa de direito lá, né? Tem isenção de imposto de renda, várias coisas, né? E você já foi a presidente, né, da ONG, né? De quantas ONGs que eu não sei, né? Nunca perguntei para você. Não, na realidade é assim, quem fundou a gente veio de São Paulo para Praia Grande e procurou uma ONG, procurou tratamento para ele, né? Já fazíamos lá em São Paulo os tratamentos, e aí eu achei, na primeira semana que a gente mudou para cá, eu achei uma ONG. Fui lá, levei ele, e eu falei, nossa, não tô acreditando, uma ONG, assim, tudo de graça. E a presidente, quem fundou a ONG foi a Thalita, né? Foi a primeira presidente, só que aí ela precisou se mudar de cidade, e como eu era uma mãe que participava da ONG, ela me deu a presidência da ONG, né, para cuidar, porque ela não podia mais. E foi assim que eu comecei, a gente foi presidente, só fui da CMA mesmo. O que ela faz? O que ela contrata? Eu não sei, eu não entendo. Eu só ia lá para fazer barra de axis uma vez por mês, mas fala um pouco mais da porque ONG. assim, é uma associação, né? Foi fundada por pais de autistas no intuito de fornecer tratamento para as crianças, porque até hoje o governo não fornece o tratamento adequado, né? Plano de saúde você tem que entrar na justiça, enfim. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa, era uma ONG maravilhosa, né? E a gente, só que, assim, infelizmente a gente não conseguiu, a gente não tinha sede própria, não conseguia as coisas, teve que fechar, porque não dá para você viver só de voluntário, as pessoas precisam, né, ganhar dinheiro e tal, e a gente não, infelizmente veio a pandemia e acabou com tudo, mas o intuito era fornecer tratamento para eles, né, multidisciplinar, psicólogo, psicopedagogo, TO, fisioterapeuta, e as terapias alternativas também, que você ia lá. Eu acho que quem te chamou foi a Sinara, eu não sei se você lembra da Sinara. Foi de um meu professor de barra de axis, acho que ele me encaminhou para ela. Isso. Isso mesmo. E aí ela... tinha lá, Carolina, que passa para o povo saber mais ou menos. O que tinha lá? Que eu não sei também, eu só sei que tinha... Nossa, tinha muita coisa. Você ia lá fazer as barras. Tinha a dona Eunice, você lembra da acupuntura? Tinha acupuntura, auriculoterapia, né? Ela botava os grãozinhos na... Tinha psicólogo, psicopedagoga. Teve uma época que teve yoga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tinha aula de culinária, tinha muita coisa, era muito legal. Faz muita falta, as mães até hoje falam, faz muita falta. E o João fazia e as outras crianças também uns doces aí. Prova aí, Karina. Você lembra? Eu lembro disso. Que eram uns doces diferentes, né? Tinha uma coisinha lá. Sim, a gente fazia as coisas, fazia tudo que a gente que aparecia pra gente melhorar o desenvolvimento deles, a gente fazia, né? Levava eles pra praia, fazia eventos para eles, cinema. Em grupo, né? Com as outras crianças, né? Isso a gente fazia, algumas empresas patrocinavam cinema, né? A gente ia no cinema, porque assim, eles têm essa sensibilidade auditiva e às vezes não param quietos na sala do cinema, tinham sessões especiais para eles e algumas empresas patrocinavam
essa sessão de cinema para eles, né? Com pipoca, a sala de cinema, né? Hoje em dia existe, chama Sessão Azul, mas é paga, né? Na época da Semear era tudo gratuito, porque eram famílias carentes, né? Então... E não tem mais ONG na Praia Grande? Tem algumas ONGs, mas ONGs que façam trabalho igual a Semear não existem, infelizmente. Agora são muitas clínicas, né? Entendi. E o João tá cozinhando? O que ele tá fazendo? E olha, ele anda na preguiça, né, João? Ó, tá preguiçoso. Deixa eu ver. Ó, tá... Tá cabeludo agora, né, João? Barra de Axis? Lembra sim, né, João? O João tá diferente, tá? Parece que ele emagreceu, né? Ele cresceu, né? Ele tem quase 1,90 m, ele tá bem grande. Vixe! E aí, João, você tá cozinhando o quê? De bom? Não tá cozinhando muito, né, João? E os doces? Os doces? O doce ele só come. Só come. Eu lembro que você postava, Carolina, você postava uns vídeos dele fazendo os doces, cozinhando, parou, só ficou adolescente. Adolescência não é fácil. Não é fácil para ninguém. Ficar no celular. Fica muito no celular, né, João? Já foi pior, mas fica bastante. Joga muito joguinho, assiste vídeo, TikTok, Instagram, essas coisas, né? Se lidar com adolescente deve ser... Não é fácil. Ainda com autismo é muito complicado. É bem complicado. Dorme. Sempre dormiu bem? Ou você ficou aquela madrugada, eu tenho que acordar? Não, o autismo, assim, ele tem várias comorbidades. Uma delas pode ser um distúrbio do sono. Então, a maioria não dorme bem. Só que quando a gente fazia tratamento lá em São Paulo, o psiquiatra indicou um medicamento, é um medicamento que não é controlado. Você acha facilmente na farmácia. E desde então, já faz 10 anos que ele toma esse medicamento e dorme muito bem, graças a Deus. Não tem mais problema de sono. E os medicamentos é muito forte que eles tomam ou não? Medicamentos fortes, assim. Tem gente que não toma, tem gente que eu nunca gostei de dar medicamento, mas chegou a adolescência, assim, as coisas ficaram fora de controle, né? Com a adolescência. Muita agressividade, muito nervosismo, e aí a gente teve que entrar com uma medicação que é controlada, né? Para acalmar, né? Para acalmar, porque é difícil. Mas não é que você quando desde quando ele era criança, você deu muitos remédios assim, ficava a mesa lotada de remédio? Não, nunca gostei. Ele, inclusive, já receitaram muito, fui em tudo quanto é médico, uns médicos famosos, inclusive, receitaram um monte de remédio e eu não dava nada. Eu só dava esse daí, que é um remédio para pressão. Eu não vou falar o nome, né? Mas é um remédio para pressão, que você dá para a criança e ele dorme. É um remédio comprimidinho assim, que ele toma desde os 5 anos. E não é um medicamento controlado, né? Não é psicotrópico. Então, mas agora, ele toma outras medicações. Mas fora isso, ele tá com a saúde em dia? Tá com a saúde em dia, graças a Deus, né, João? Tá tudo certinho. E você falou que ele tem uma sensibilidade no ouvido, e os fogos de Praia Grande? E aí, você mora na frente da praia? Não, ele gosta de fogos, mas ele usa o protetor. Você quer? Pega lá o seu protetor para mostrar para ela, João. Tem criança que usa um abafador grandão, não sei se você já viu. Parece um fone de ouvido. Nunca viu? Tem criança que a gente conhece que usa o abafador, né?
Mas como ele é maior, ele usa esse protetor que pedreiro usa quando tá fazendo barulho, sabe? Ele vai trazer aqui para te mostrar. Mas é assim. Ele escuta música, dança. Escuta, ó, se for fone de ouvido, no último volume. São alguns barulhos, né? Não são todos. Daqui, quer ver? Ele usa esse aqui na escola e quando tá com algum. Ó, tá vendo? Ele usa na escola e quando tem alguma coisa. Mostra aqui pra ela, João. Coloca aí junto pra ver. Como você coloca. Aí não dá pra ver. Mas tem criança que usa, ou adulto mesmo, usa abafador bem grandão, como se fosse um fone de ouvido. Mas ele escuta fone, sempre gostou de ouvir música, escutar música no fone, né, João? Tá dançando sempre, João? Tá, João? Que dançando? música que você gosta, João? Que música? Forró? Que música você gosta? Ele gosta de Ahá, gosta de rock and roll. Como chama? Ele gosta do Ozzy Osbourne, né, João? Olha só! Eu pensando que ele gostava assim, porque você fala assim, Praia Grande, né? Eu também vou em Praia Grande, o pessoal só escuta forró, samba, né? Pessoal... Tem um show aqui na frente, não sei se tá dando para escutar, mas tem um forró aqui. Tá tendo show lá na Praia Grande, né? Não, tem uma tenda aqui bem na frente e tem um show. Depois, a gente ainda não foi esse ano. Mas nós vamos, né, João? É show pequeno, mas hoje tem show do Belo aí na Praia Grande. E aí o João vai querer ir? Olha, ele já foi em vários, porque como é grátis, né? Mas ele vai lá, ele nem presta atenção no show, ele quer ir para comer as comidas que tem lá no centro de alimentação, né? Na praça, João. Ai, que bom. Ai, saudades dos nossos cafés, dos pão de queijo que a gente... Aquele cafezinho bom. Que a gente chegava de manhã, fazia um cafezinho, né? Isso mesmo. Você levava o café, lembra? Lembro. Era legal naquela época, né? Aí veio a pandemia, aí eu mudei pra cá. Aí eu falei, é muito longe pra ir pra Praia Grande. Nem pra São Paulo tô indo. E fechou, né? A ONG fechou, infelizmente. Ela porque o que dá, como que abre uma ONG assim? Por exemplo, eu quero abrir no WhatsApp. É uma empresa, né? Você vai abrir uma empresa, só que o regime dessa empresa é diferente. A questão que você faz do contador, as contas são diferentes. Uma ONG geralmente é uma associação, são várias pessoas, né? Tem o presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Aí você vai abre uma conta e vai realizando os trabalhos. Mas, assim, inicialmente, você não consegue ter assim, se você não tiver um patrocínio, né, de um particular, de uma empresa que queira te patrocinar, você tem que fazer que nem a gente fazia. Evento, vender coisa, pedir doação, né? Porque senão não dá, se não tem quem te patrocine, no início você não consegue ter verba pública. Você tem que primeiro mostrar o trabalho para depois conseguir uma verba pública. Não é fácil ter uma ONG, é bem complicado. Mas você pretende criar, sei lá, aí, ou não? Ou desistiu? Não, mas se tiver alguém... Às vezes as pessoas me procuram e falam, eu vou abrir uma ONG. Eu falo, se precisar de ajuda, eu te ajudo, que posso te ajudar juridicamente e tal. Mas abrir uma ONG, não. É muito trabalho, muita dor de cabeça. Tem que uma pessoa doar uma casa. Doar não, emprestar, né? Que na época tinha uma mulher que emprestava ou não? Era o Rotary. O Rotary aqui de Praia Grande cedeu a casa, né? Pra gente. Só que assim, pra gente conseguir, por exemplo, o material, a reforma da casa, a casa tem que estar no nome da ONG, senão a gente não consegue nada. Né? Isso aí não é fácil você conseguir uma casa, né?
Isso aí demora alguns anos. Ou alguém te doou e tá no nome da ONG e tal. Mas se não... Que, por exemplo, vai uma empresa vou te dar essa casa para você usar quanto tempo você quiser. Aí você já pode abrir uma ONG ou não. Aí você tem que Não, captar. você pode abrir, que nem lá era uma casa em comodato, né? Uma casa emprestada. Só que assim, você não vai conseguir verba pública para reformar, por exemplo. Você não vai. O governo só vai te liberar dinheiro se a sua sede for própria, dependendo do dinheiro que vai ser liberado. Né? E a Carolina, por exemplo, tem uma casa a mais e ela vai falar, vou abrir uma ONG. Aí sim. Sim. Aí você põe a casa no nome da ONG, né? A casa tem que estar no nome da ONG para poder ter recursos públicos para fazer determinadas coisas. Não é fácil. Tem uma burocracia aí, né? Entendi. E ela tendo isso, ela pode dar verba para ter terapias, dentistas, né? Pode. Porque, assim, são os 3 âmbitos. Tem verba que pode vir do município, do estado e da federação, né? Aí vai depender de várias questões, mas existem ONGs em São Paulo, em outros lugares. Aqui mesmo na Praia Grande, não necessariamente de autismo, mas que recebem verba pública e fazem o trabalho delas, né? Entendi. Síndrome de Down ou não? Porque parece que eu vi alguma coisa na Praia Grande. Tem a APAE, né? Mas a APAE é outra história. A APAE já tem muitos anos aí, tem muito recurso. E a APAE atende, inclusive atendia, não sei, autistas leves, né? A APAE é uma ONG, foi aberta é uma associação, né? Só que assim, é uma que é mais velha do que eu, acho que a APAE. Então, tem recurso, é uma coisa que já tá, mas uma ONG assim, simples, que nem era a nossa, é complicado de manter. Sim. Mas não daria para, por exemplo, assim, por exemplo, em algumas casas de algumas mães, por exemplo, ter um quartinho lá vago e, por exemplo, tem um quartinho vago e fala assim, hoje vai ser o dia da terapia e vai as pessoas que vai fazer a terapia, hoje eu vou ceder o meu quartinho para fazer isso, né? Pode. Pequenininho, né? Já vira. Então, grande. Só que assim, é aquela questão. A Semear também começou assim, pagava aluguel da casa e tal, né? Mas a questão é que, no caso da Semear, o que atrapalhou muito foi a pandemia, né? Porque a gente estava ali no começo e não teve como manter, fazer noite da pizza, fazer isso, aquilo. Não teve como manter, né? Luz, água, telefone, internet, ou não? Isso, tem que pagar tudo, tem que pagar tudo, é normal, é uma empresa, só que uma empresa que não gera lucro, né? Você não tá vendendo nada. Então é complicado. Cá, vamos fazer um ping-pong, porque aqui é beleza pura beleza, o programinha que eu faço, né? Vou fazer um ping-pong. Eu falo uma palavra, você responde qualquer coisa. Então vamos começar. Criança. Criança? Criança é tudo de bom. Esperança. A gente tem que sempre ter. Educação. Nossa, é a base de tudo. Direito. É tudo também. João. É tudo, gente. É tudo na minha vida. É o amor da minha vida, né, João? Fala pro João assim, quando ele for namorar, se ele vai levar a mãe dele junto. Quero saber. Fala, vai nada, né, João? Vai? Não! Não vai namorar porque ele tem que pagar o lanche da namorada e ele não gosta de gastar dinheiro. Ô, João, eu quero sorvete. Você vai pagar um sorvete pra mim? Vou aí na
que eu moro perto de você. Moro não, tem outra casa aí, eu vou aí, vou te visitar. Eu quero que você pague um sorvete de chocolate. Vai pagar. Ixi, tá lascada. Ah, Ele vai te pedir um Pix, que ele adora Pix. Ele tem Pix, tá? Pensa que ele não sabe fazer Pix? Sabe fazer Pix também? Sabe. Ele faz Pix pra mim, às vezes eu falo, João, eu preciso de R$5, me dá aí. Ele faz. Ele tem a conta dele, né? Só dele. Agora de dar, por exemplo, de receber e dar, ele sabe fazer toda a transação, né? Sabe, ele passa o Pix dele o padrinho dele, costuma fazer Pix pra ele, as primas, né, João? A avó, todo mundo faz Pix pra ele. No aniversário ele ganhou Pix, né, João? Eu ganhei R$150. Eu tive R$150. Tá bom, ele tá falando os valores, que ele gosta de valores. Você vê, ele fala os valores, né? Carol, fala um contato para as suas mães, que tem que entrar em contato com você para ajuda, para ajudar as outras mamães também. Porque assim, estão nesse... a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Bazar Beneficente. Então, assim, as mães fazem propaganda do trabalho delas, vendem coisas. Às vezes tá apertado, vai vender as coisas para comprar um leite, né? Aí nesse grupo elas vendem as coisas e uma porcentagem fica pra gente. O nosso intuito era fazer passeio, fazer algumas coisas, mas o que a gente arrecada é muito pouco, não dá. Então a gente às vezes compra uma cesta básica e tal, mas já ajuda muitas mães, né? Porque a situação é difícil. Autista demanda muito dinheiro, né? Então... Depois eu vou colocar o seu WhatsApp que você me passar depois, isso. Aí eu seu e eu coloco. Uma coisa, por exemplo, eu quero ajuntar as crianças para ir pro zoológico. Você falar que lá o zoológico eles não liberam, assim? Eles liberam, se você tiver uma ONG, eles liberam gratuitamente. Mas o autista, ele já tem desconto. Eu já levei o João no zoológico há alguns anos, né? E assim, o desconto é bastante. Só que o problema a gente nunca conseguiu, porque o transporte daqui para lá é caro. E as mães não têm condição de pagar. Às vezes é R$50 por pessoa, e tem gente que não tem condição de pagar, né? A gente já quis fazer esse passeio, né? Mas um dia a gente vai conseguir. E ele é tranquilo, tem que ir para São Paulo resolver as coisas, aí o João vai comigo, tranquilo. Nossa, ele ama, ele fica super ansioso, ele adora passear, ele se comporta bem, né, João? Vai no ônibus, adora. Adoro São Paulo. Ele adora São Paulo, às vezes ele fala que quer mudar para lá de novo. A próxima vez que eu for aqui, o que ele quer morar? São Paulo? Pra gente mudar pra Você falar, né? Tá bom. Porque a gente tem casa ainda lá, né? Mas não dá, agora a nossa vida é aqui. Mas a próxima vez que você vier aqui, diga. Então, quero tomar o café do João. O João pode vir, então a gente faz um café. Não, é o João que vai fazer para mim. Quero provar o café dele. Vai fazer um café para a Karina? Vai? Se você fizer uma barra de Access nele, ele te faz um café. Não, ele vai fazer, não vai pagar. Vai fazer, né? Eu vou levar um pouquinho e ele vai fazer o café para a gente. Não é? Vai fazer um café bem forte, porque ela gosta de forte, hein? Não fumo, mas eu gosto de forte. Eu também. Café fraco não, né? Pelo amor de Deus. Carol, aí eu esqueci de falar. O João, por exemplo, teve restrição alimentar de falar assim, você não pode, aí você quer comer e você fala, não pode.
Nossa, ele come até pedra. E nunca teve problema, não. Não tem restrição. Ele tem restrição, acho que concreto, talvez madeira, ele não coma, porque do resto. A cara dele. O que eles estão falando? Hoje eu fui numa vendinha e comprei um monte de salgadinho. Falei, vai durar uns 3 dias, já acabou. Nossa. É esfomeado. Gosta de comer, né, João? Gosto. Gosto de comer. Então, você sabe falar inglês também ou não? Acho que sei. Então, Sabe falar números, né, João? então fala aí o número 50. 50. 50. É 50. Ó. Já falou. 50. Agora passa o pique, João. Você falou 50, passa o pique. Ai, João. Ai, cara, adorei a nossa conversa. É para as pessoas que não sabem, né, lidar, não sabem desse assunto. Eu também não sabia, eu sou meio assim, né, que eu não sei, apesar de ir, mas para tirar as dúvidas das pessoas, né? Foi um pequeno bate-papo para tirar as dúvidas das pessoas, né? Isso mesmo. Para mostrar que autista merece todo o nosso respeito, né? E que não é para ter preconceito nem nada disso. A gente merece respeito, é um ser humano como qualquer outro, né? E merece muito respeito. Não é, João? Que namora, que passa piques, que recebe piques. Recebe. Que é mentiroso. Falar em autista não mente. Mente, viu? Inventa mentira. Tá? Essa aí é história que não mente. Olha lá, tá vendo a mãe entregando, ô João? Fala palavrão, tudo, ó. A cara dele. Autista é uma pessoa como qualquer outra. Só tem, né? Tem uns que têm mais limitações e outros não, mas. Né, João? Então, muito obrigada, Carol e João, por vocês terem participado aqui do Beleza Pura por Beleza. Tá bom? Nós que agradecemos. E eu tô esperando o café. Pode vir aqui, é só ligar quando tiver vindo que a gente faz um cafezinho, tá bom? Um beijo grande para vocês. Beijo. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau para vocês todos.